Olá, caro professor, cara professora! Seja muito bem-vindo ao curso de formação em recursos educacionais abertos para professores e gestores de instituições educacionais. Eu sou Andréia Namorato e vou acompanhar você nesse curso. Hoje, na aula 4, nós vamos falar sobre referatórios e repositórios para os recursos educacionais abertos. Vamos começar falando dos referatórios. Os referatórios são normalmente websites que nos vão referir, como o próprio nome diz, a outros websites ou a outros repositórios nos quais nós possamos encontrar os recursos educacionais que estamos procurando e que queremos utilizar nas nossas aulas. Tá? Então, quando você vai a um referatório, você não está necessariamente esperando que lá você vai encontrar o recurso em si, mas geralmente o que há no referatório é uma lista onde você vai encontrar vários outros links para te levar para um repositório onde você vai encontrar esse recurso, tá bom? Então, por exemplo, um referatório é o referatório da ABED, é um exemplo, tá? O referatório da Associação Brasileira de Educação à Distância. Se você for lá na página, você vai ver que você vai ter uma lista de repositórios nos quais você pode encontrar materiais educacionais e que te levam, você clicando ali, esse referatório te leva para a página, esse website desse local onde você vai encontrar os recursos em si. Tá ok? Bom, existem também os repositórios, e nos repositórios, sim, nós vamos encontrar os recursos. Como o próprio nome diz, é um lugar onde nós depositamos o material. Então, portanto, se você tem acesso a um repositório, você pode esperar encontrar o próprio recurso, sim, nesse repositório. Existem também um mix entre repositório e referatório, né? No qual você vai encontrar tanto referências a outros websites externos e repositórios que contêm os materiais, como ali mesmo você pode encontrar o material em si. Então, um exemplo de um repositório que pode ser útil para você, caso você ainda não conheça, é o repositório do Ministério de Educação do Brasil, que é o MEC Rede. Tá? Que é o repositório de recursos educacionais digitais, que foi criado a partir de 2015. O MEC Rede, na verdade, ele é uma mescla de referatório e repositório, mas em grande parte ele vai ter ali uma coleção que provém de outros repositórios, né? Como do LabVirt, do Portal do Professor, da TV Escola, por exemplo, da Fundação Lehman, e de vários outros atores educacionais, tá? Então, quando você vai nesse portal do MEC Rede, você pode fazer uma busca, não é? Pela sua disciplina, pelo tipo de material que você está procurando, que ele vai te levar ou diretamente a esse material ou a essa página onde esse material se encontra. Uma das coisas interessantes sobre esse MEC Rede é que ele utiliza a licença Creative Commons, tá? Você também pode colocar o seu próprio material, o seu próprio REA produzido por você, pode ser colocado no MEC Rede, isso é interessante, não é? E você também pode, além de tudo, deixar um comentário sobre os recursos que você utiliza, tem tudo a ver com a web participativa, não é? É interessante quando a gente vê um recurso que um outro professor já utilizou e ele vai deixar lá a opinião dele, lembrando sempre uma opinião construtiva, essa é a ética do movimento REA, não é? E também ele pode colocar lá o número de estrelas, né? Esse recurso para mim é 1 estrela ou são 5 estrelas, eu achei super bacana esse recurso, vou dar nota máxima. Ali com aquela gradação das estrelinhas, tá? Então, esse já é um conceito que desde a época do Open Learn, da Open University em 2006, já era utilizado nesse repositório, nessa plataforma da Open, e também foi replicado em várias outras plataformas, que está sendo utilizado pelo MEC Rede e que é um conceito que funciona bem, principalmente quando a gente participa, não somente utilizando o recurso, como depositando o nosso próprio material, naquele R do redistribuir, que é super importante compartilhar com as pessoas aquilo que a gente produz também, devolver para a rede, como também deixando o nosso comentário, não é? O que pode ser melhorado, o que foi muito legal utilizar, fazendo elogios e fazendo também
comentários construtivos para melhoria desse recurso, tá bom? Então, eu convido a você que dê uma olhadinha nesse MacRede e, principalmente, olha lá os termos de uso dessa plataforma. Comece a ter como hábito sempre olhar nos websites e nas plataformas os termos de uso, né? Procurando as licenças dos materiais, mas também lendo tudo aquilo que é permitido fazer nessa plataforma, como você melhor deve utilizá-la, né? Quais são os termos de uso de cada recurso, tudo isso está super bem explicado ali na plataforma MacRede em português, tá bom? Também queria te dar outra sugestão. Vamos pensar num outro grande repositório que é conhecido mundialmente. Você tem algum exemplo? Pois eu vou te dar um que é o Khan Academy, não é? Do Sal Khan. Ele criou o Khan Academy e hoje a gente tem o Khan Academy em português também. E se você for lá no Khan Academy do PT em português, você vai encontrar muitíssimos recursos. Mas lembra que eu falei para você sempre focar nos termos de uso dos repositórios, etc. Então fica outro convite para você ir lá procurar no repositório do Khan Academy que tipo de licença está sendo utilizada. E você vai ver, como eu já tinha comentado na aula 2 sobre as licenças Creative Commons, que muitas vezes, em vez da licença Creative Commons e um logo explícito e estar ali presente te indicando qual é a licença de uso desse material, o que você vai encontrar em vez disso é por escrito, né? Onde está explicado para você como é que você pode ou não utilizar esse material. E isso está bem explicado lá no Khan Academy. E também que outros tipos de licença podem ser utilizadas, porque existem outras licenças que não sejam somente as Creative Commons, existem outros tipos de licença. Então fica um convite para você, se você tiver interesse, não é, em explorar lá o Khan Academy, dá uma olhadinha nos termos de uso, tá? Da mesma maneira, um outro exemplo para quem está na educação superior, que é o portal e aulas da USP, né, da Universidade de São Paulo. Também ali você vai encontrar aulas, os professores da universidade podem depositar aulas ali, mas também recomendo, fica a minha sugestão para você dar uma olhada nos termos de uso, tá? Porque aí você vai começar a perceber a diferença de abertura de uma plataforma para outra, de um repositório para outro, de um recurso para outro, que varia muito os tipos de políticas institucionais referentes a repositórios, etc, tá bom? Em linhas gerais, há 3 tipos de repositórios: os repositórios institucionais, os repositórios temáticos e os repositórios universais, tá bom? Então, um repositório institucional pode ser, por exemplo, o repositório da sua própria instituição. A sua escola tem um repositório? Tem um lugar onde você pode compartilhar os recursos educacionais que você cria? Outra pergunta: esse repositório é aberto ao público? E ele tem uma licença do tipo Creative Commons ou similar? São coisas para a gente pensar e explorar. Então, se a sua escola ou a sua universidade tiver um repositório, também convido a você a ir lá dar uma olhadinha nos termos de uso, né? Então, esse é um exemplo de um repositório institucional. Aí nós temos também os repositórios temáticos, como, por exemplo, o LabVirt, que tem recursos em física e em química, por exemplo, né? Então, quando você tem um repositório específico para uma certa disciplina, esse é considerado um repositório temático, tá? E por último, um repositório universal. E agora, como exemplo, eu vou dar um exemplo de fora do Brasil, eu vou dar um exemplo da Open University, da Universidade Aberta Britânica, que é o Open Learn. Lá você vai encontrar materiais de todos os tipos, de várias áreas do conhecimento, em vários níveis, de mais básico a níveis mais avançados. E também você vai encontrar uma ferramenta que se chama Open Learn Create, tá? Com essa ferramenta, que é uma ferramenta aberta, tá? Em várias partes dela, ela está baseada em Moodle, inclusive, você vai poder criar a sua própria aula. Então, caso você não saiba onde depositar o seu conteúdo, onde redistribuir, como criar um curso online, por exemplo, porque a sua escola não tem um AVA, não tem um ambiente de aprendizagem virtual e você não sabe como instalar você mesmo para utilizar, ou você quer simplesmente começar a familiarizar-se com essa questão, essa possibilidade de criar um curso, dá uma olhadinha lá no Open Learn Create, porque essa plataforma te permite criar cursos abertos, te ensina, aliás, como criar cursos abertos, isso se você souber inglês, mas caso contrário, se você tiver um nível médio de competência digital, você vai conseguir acessar essa plataforma e inclusive criar o seu recurso em português, porque essa plataforma permite que você customize o seu uso para o português para criar recursos em língua portuguesa, tá
tá bom? Então fica a dica para você dar uma olhada no que seria um exemplo de um repositório universal que tem recursos em várias linhas do conhecimento. Muitas vezes um repositório universal também tem recursos para níveis diferentes, não é? Para nível escolar ou para nível superior, etc, etc. Então, para você explorar esse tipo de repositório, eu deixei como dica para você o Open Learn Create como um exemplo também de um repositório internacional. E aí, fica então a sugestão de atividade para essa aula 4. Na verdade, eu já fui ao longo da aula falando para você e dando várias dicas de atividades, né? Mas vai ficar para você explorar os termos de uso dos repositórios, não somente desses que eu comentei, se você quiser, mas também de outros repositórios da sua própria escolha, para você começar a comparar as diferenças dos termos de uso desses repositórios e compartilhar com a gente lá na comunidade aberta do Twitter. E se você tiver condições e for do seu interesse, também tentar criar algum recurso para colocar no repositório, seja esse Open Learn Create ou qualquer outro repositório de sua escolha. E mais importante, compartilha com a gente lá na comunidade aberta do Twitter para a gente saber o que você fez, o que você encontrou, a sua opinião sobre os diversos termos de uso, para que a gente possa estabelecer uma conversa aberta entre os participantes do curso sobre essa aula 4. Então você já sabe, a nossa hashtag genérica do curso é Reaçagô e especificamente para a aula 4 é Reaçagô PT 4. PT de português 4 para a aula 4, ok? Bom, então é isso por hoje e eu espero você na aula 5. Até lá!